Galileu. Não, você não vai assistir uma palestra do Galileu no YouTube e nem no TikTok. Galileu é muito do passado. E eu vou ler aqui, eu vou abrir aspas para o Galileu. Nenhum organismo biológico ou instituição humana, repara, instituição humana, que sofra uma mudança de tamanho e uma consequente mudança na escala de proporções, não passa por isso sem modificar sua forma ou conformação. Vou repetir. Nenhum organismo biológico ou instituição humana que sofra uma mudança de tamanho e uma consequente mudança na escala de proporções, da proporção não passa por isso sem modificar sua forma ou conformação. Galileu dá a pista para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. E eu, nesse artigo, introduzo dois novos conceitos que entram para o glossário da escola, que é crise civilizacional estrutural e crise civilizacional conjuntural. São duas coisas diferentes e nós estamos vivendo as duas ao mesmo tempo. O que é aí, né? Pô, explica aí, vamos lá. A crise civilizacional estrutural é isso que o Galileu está dizendo e que a minha querida professora Vânia Araújo, quando eu fiz o meu mestrado, ela me ensinou falando dos sistemas de informação. E eu também introduzi nesse artigo um novo conceito que chama entropia civilizacional. Ela falava de entropia informacional. Quando você aumenta num sistema de informação a quantidade de dados, ele entra em entropia e ele precisa ser modificado. O que o Galileu está dizendo é, se a gente aumentar o volume, né, que sofre uma mudança de tamanho, e mudança de tamanho, no nosso caso, é aumento populacional. Ou seja, nós não. Vou fazer aqui então uma interpretação do que o Galileu está colocando. Né? Não existe a possibilidade da sociedade humana aumentar a população sem que não tenha que fazer uma mudança no modelo de sobrevivência. Eu coloquei então aqui a frase: quanto mais gente temos no planeta, mais e mais temos a demanda de criar novas formas mais sofisticadas de sobrevivência. Então, quando a gente fala de crise civilizacional estrutural, nós estamos falando do aumento populacional que nos leva à demanda de que a gente precisa fazer modificações na forma que a gente sobrevive para dar conta do novo patamar de complexidade demográfica. Isso me parece óbvio. Né? Então aí você começa a ter uma demanda para que você faça revoluções midiáticas que abrem tecnopossibilidades para que a gente possa fazer revoluções de sobrevivência. A revolução de mídia é um passo para as revoluções da sobrevivência, inaugurando novas eras civilizacionais. Beleza? Então essa é a crise estrutural. Aumenta a população, que o Jerry Diamond falou aqui no livro Colapso, justamente sobre isso. Você entra em colapso porque você não faz as modificações necessárias. E aí você entra em colapso. E aí você tem uma característica, e aí vamos falar da crise civilizacional conjuntural, que é o momento em que essas novas tecnopossibilidades aparecem e começa a surgir uma nova elite intermediadora, uma nova forma de liderança, em que determinadas possibilidades que não haviam antes passam a existir. E aí, então, a partir daí, você tem um conflito entre o novo modelo de sobrevivência e o antigo.
de uma elite intermediadora versus uma nova elite. E aí então você começa a criação gradualmente de zonas de atração. É o que a gente vê hoje claramente no Uber versus táxis. O Uber é uma elite intermediadora que já usa a curadoria, que propõe uma nova forma de solucionar o problema da mobilidade, que torna claramente o antigo modelo obsoleto. Tem menos qualidade, menos agilidade e é mais cara. É o que o táxi vive hoje. É mais caro, menos qualidade, menos agilidade. E aí as pessoas vão migrando para essa nova zona de atração. E aí então você tem uma crise conjuntural, um momento bimodal numa briga entre duas elites intermediadoras. Ah, Nepo, a gente sempre vai ter na sociedade elites intermediadoras? Sim, querido e querida. Sempre vamos ter elites intermediadoras. As elites intermediadoras são aquelas que conquistam, que inovam, que apresentam zonas de atrações melhores. E elas conquistam essa liderança. Essa liderança, quando ela é imposta, ela não dura muito tempo. Ela dura mais tempo quando elas são conquistadas, quando as pessoas dizem, este ambiente é o melhor de sobrevivência que a gente tem. As pessoas aceitam aquilo. E eu acho que tem uma característica muito importante no que a gente está vivendo hoje, é que a ciência social 1.0, a forma que a gente pensa a sociedade, a gente não entendia, e aí vem o McLuhan, né, que é o Darwin 2.0, dizer, olha, mudou a mídia, mudou a sociedade. Toda a forma de liderança da elite intermediadora 1.0, vamos chamar assim, a elite intermediadora da gestão, era baseada, o epicentro dela eram as mídias sonoras, eram as mídias analógicas, as mídias pré-digitais. E eles não percebiam isso. E aí que vem a confusão. É como se você não percebesse que tudo que você construiu estava baseado num determinado muro e aquele muro começou a rachar. E aí você não sabe que aquilo tudo era em função do muro. E aí então você começa a viver uma crise e você não consegue entender e nem aceitar um novo cenário. E aí surge uma nova elite que vai tomando conta, que é o que a gente está vendo hoje, né? Na uberização e depois, mais radicalmente aí, na blockchainização. É isso, galera. O que vocês dizem? Nepo, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?